Shalom, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, com a sua família. Que a unção de Deus seja derramada sobre o seu lar. E tudo que você fizer, que você veja de saliar de Deus, a prosperidade de Deus sobre a sua vida. Eu quero compartilhar com você mais um texto da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 32 ao 34, que nos diz o seguinte: E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados. E, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que eles deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Imagine, queridos, que o Senhor Jesus, ele sabia tudo o que iria acontecer. Ele sabia que naquela caminhada para Jerusalém seria a sua última caminhada como homem aqui na terra. E naquela caminhada ele poderia desistir, poderia mudar de opinião, ele poderia buscar uma outra alternativa, mas ele decidiu, ele se posicionou em cumprir a vontade do Pai. Então ele estava disposto, em qualquer situação, cumprir a vontade do Pai. Aquilo que o Pai estabeleceu para ele, ele iria cumprir, seja qual for o preço. Ele estava disposto a obedecer ao Pai. Então ele marcha naquela caminhada à frente dos 12 discípulos, como um grande comandante que vai à frente dos seus soldados, sabendo que o inimigo estava logo ali, que ele haveria de enfrentar, a adversidade que ele haveria de enfrentar. No entanto, ele se posicionou, ele decidiu em fazer a vontade do Pai. E eu quero perguntar para você neste dia, através dessa mensagem: o que você está disposto a fazer por amor ao Senhor Jesus? O que a palavra de Deus, que você conhece, que tem falado ao seu coração, tem te levado a se posicionar em cumprir a vontade do Pai? Você está disposto a renunciar ao quê? Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele também diz que aquele que não deixar pai, mãe, filho, mulher, marido, fazendas, por amor de mim, não é digno de mim. Isso não quer dizer que você vai abandonar sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, seus negócios. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que você vai renunciar aquilo não vai ocupar o primeiro lugar na sua vida. Que quando você passa a segui-lo, a sua vida passa a ser guiada por ele. E que ele é a pessoa número 1 da sua vida. E que ele tem que ser a pessoa mais importante para você. O resto, tudo vai passar. Mas a sua fé, a sua confiança, a sua comunhão com ele, esta permanecerá para sempre. Então Jesus sabia de antemão tudo que iria acontecer. Tanto é que ele reúne os seus discípulos e diz: olha, vai acontecer tudo isso. O Filho do Homem, ele vai ser entregue, ele vai ser escarnecido, ele vai ser cuspido, ele vai ser açoitado, e ele vai ser morto.
Mas, ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. E ele vai ressuscitar para o Pai, para que, cumprido todo o que foi estabelecido pelo Pai, ele possa pagar o preço pela minha vida e pela sua vida. Para que através deste pagamento com sangue, com morte, com cruz, eu e você, nós pudéssemos ser livres. Então Jesus marcha para Jerusalém, sabendo do que iria acontecer, sabendo das coisas que ele iria sofrer, das coisas que ele iria padecer, por amor a mim e por amor a você. Ele não perguntou se eu queria, ele não perguntou se você queria, ele simplesmente fez, cumpriu a vontade do Pai. Ele obedeceu ao Pai em tudo. E o apóstolo diz que ele obedeceu ao Pai e sofreu morte de cruz, e ele não quis tornar-se superior a Deus. Pelo contrário, ele se posicionou como servo. Certa vez ele perguntou aos seus discípulos, na ceia, ele reuniu os seus discípulos. E naquele dia ele fez algo inusitado que eles ficaram assustados, porque eles conheciam a tradição judaica. E Jesus, ele tirou as suas vestes, se enrolou com uma toalha de servo, e com aquela toalha ele colocou água em uma bacia e chamou os seus discípulos para lavar os seus pés. E ele faz e cumpre aquele ritual, e era um ritual que era dos judeus mais abastados. Quando alguém chegava à sua casa, tinha um escravo, e aquele escravo, ele lavava os pés dos visitantes, e eles, com a sua roupa, enxugavam os pés dos seus visitantes. E Jesus faz isso. E aí Pedro disse, não, de maneira nenhuma você vai lavar os meus pés. Ele disse, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem comunhão comigo. E Pedro disse, não, então pode lavar o corpo todo. Querido, você tem se humilhado, você tem buscado esta comunhão com seus irmãos? Porque Jesus disse no final do versículo, ele disse, olha, bem-aventurados sois vós, se entenderdes. Vocês entenderam o que eu fiz? Se vocês entenderam, vocês serão bem-aventurados se fizerdes também igual. Então você está disposto a servir ao seu irmão? Você está disposto a cumprir a vontade de Deus? Você está disposto a cumprir aquilo que está escrito na palavra de Deus, a palavra que você diz que é vida e que é lâmpada para os seus pés, que é luz para o seu caminho? Você confessa essa palavra, mas você está disposto a cumprir o que esta palavra está dizendo para você? Jesus estava disposto, e ele cumpriu. E ele falou para os seus discípulos o que iria acontecer. Olha, vai acontecer assim, assim e assim. E eles foram vivendo isso. E eles criaram, não, mas como é que pode? Por que ele tem que fazer isso? Ele precisa, né? Ele não pode. Ele não tem que fazer isso. E muitas vezes, querido, o mundo diz para mim e para você, olha, você não tem que carregar a sua cruz. Não, Jesus já levou a cruz, Jesus levou a cruz dele. Mas ele disse que eu tenho que levar a minha cruz. Ele disse que você tem que levar a sua cruz. Porque esta cruz que eu carrego, esta cruz que você carrega, eu irei trocar por uma coroa de glória. E num dia muito especial, eu estarei diante do Pai, você também. E eu vou entregar para Ele essa coroa, eu vou colocar aos pés dele como a última oferta. E ali eu estarei com Ele, você estará com Ele, por toda a eternidade, celebrando a este Deus. Queridos, assim como o Senhor Jesus, Ele cumpriu o que foi estabelecido pelo Pai. Ele está mostrando para mim e para você
que aquilo que a palavra de Deus, as Escrituras, nos revela, nos ensina, eu preciso cumprir. Aquilo que está estabelecido na palavra de Deus, eu preciso pôr em prática. Eu preciso me renunciar. Eu preciso abrir mão do meu eu, da minha vaidade, do meu egocentrismo. Eu preciso abrir mão e permitir que o Deus verdadeiro, que o Senhor da minha vida, da sua vida, que é Jesus, que Ele cumpra o propósito dEle. Ele nos diz lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, estais sempre pronto para declarar o motivo da vossa esperança. Qual é a sua esperança? Aonde está a sua esperança? Quem é a sua esperança? Qual o motivo da sua esperança? Jesus, Ele quer dizer para você: vinde, filho bendito do meu Pai, para o lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Abra o seu coração para Ele. Permita que Ele entre na sua vida. Permita que Ele faça a mudança necessária. Porque tudo que Ele mudar em você será para a glória dEle. Que essa palavra entre no seu coração e encontre lugar na sua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe grande e poderosamente.